Olá, comunidade! No mês da Bíblia, estamos lendo o livro de Josué. Prepare-se para o 10º capítulo. Livro de Josué, parte 1, Conquista da Terra, capítulo 10. Reação dos poderosos. Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia tomado Ai e consagrara ao extermínio. Que havia tratado Ai e seu rei como fizera com Jericó e seu rei, e que os habitantes de Gabaon tinham feito aliança com Israel e viviam no meio dos israelitas. Adonisedeque ficou apavorado, pois Gabaon era uma cidade grande, como as cidades reais. Era uma cidade maior do que Ai, e seus guerreiros eram todos valentes. Então, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oã, rei de Hebrom, e Farã, rei de Jarmu, a Jáfia, rei de Lax, e a Dabir, rei de Eglon. Subam até aqui e me ajudem. Precisamos derrotar Gabaon, porque essa cidade fez aliança com Josué e os israelitas. Os 5 reis amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmu, de Laquis e de Eglon, se reuniram, subiram com seus exércitos, cercaram e atacaram Gabaon. Os gabaonitas mandaram dizer a Josué, no acampamento de Gilgal: Não abandone seus servos. Venham depressa até aqui para nos salvar. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que habitam na serra se reuniram contra nós. Então Josué subiu de Gilgal, levando todo o pessoal de guerra e todos os guerreiros valentes. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, que eu os entregarei em suas mãos, e nenhum deles conseguirá opor resistência a você. Josué partiu de Gilgal e, depois de ter marchado a noite toda, atacou de surpresa aos reis. O Senhor dispersou os inimigos diante de Israel, causando-lhes uma grande derrota em Gabaon, e os perseguiu até o caminho da subida de Bet-Horon, derrotando-os até Azeca e Maceda. Enquanto eles estavam fugindo diante de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor mandou do céu uma forte chuva de pedras grandes, que matou os inimigos até Azeca. Morreu mais gente por causa da chuva de pedras do que pela espada dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué falou ao Senhor e disse na presença de Israel: Sol, detenha-se em Gabaon, e você, lua, no vale de Aialon. E o sol se deteve e a lua ficou parada, até que o povo se vingou dos inimigos. No livro do justo está escrito assim: O sol ficou parado no meio do céu e um dia inteiro ficou sem ocaso. Nem antes nem depois houve um dia como esse, quando o Senhor obedeceu à voz de um homem. É porque o Senhor lutava a favor de Israel. Depois, Josué voltou com todo Israel para o acampamento de Gilgal. Os 5 reis amorreus fugiram e se esconderam na caverna de Maceda. Informaram então a Josué que os 5 reis estavam escondidos na caverna de Maceda. Josué disse: Rolem pedras grandes à entrada da caverna e coloquem guardas aí. Vocês, porém, não parem. Persigam os inimigos. Cortem a retaguarda e não os deixem entrar nas cidades deles, pois o Senhor, o Deus de vocês, os entregou em suas mãos. Quando Josué e os israelitas acabaram de derrotar os inimigos, exterminando-os, aqueles que conseguiram escapar vivos entraram nas cidades fortificadas. Todo o povo voltou são e salvo para o acampamento de Josué e Maceda. E ninguém abriu a boca contra Israel. Então Josué disse: Abram a entrada da caverna, tirem de lá os 5 reis e os tragam aqui.
Foram e levaram da caverna os 5 reis, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmut, de Laquis e de Eglon. Quando levaram esses reis, Josué convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes que o haviam acompanhado: Venham aqui e coloquem o pé sobre o pescoço de cada um desses reis. Eles se aproximaram e puseram o pé sobre o pescoço dos reis. Josué disse: Não tenham medo nem se acovardem. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor tratará da mesma forma a todos os inimigos, contra os quais vocês terão que lutar. Em seguida, Josué matou os reis e mandou suspendê-los em 5 árvores, onde eles ficaram suspensos até o entardecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que fossem tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Colocaram pedras grandes à entrada da caverna, as quais permanecem aí até o dia de hoje. A conquista do sul. Nesse mesmo dia, Josué tomou Maceda, passou os habitantes ao fio da espada, consagrando ao extermínio o rei e todas as pessoas que nela se encontravam. Não deixou nenhum sobrevivente e tratou o rei de Maceda como havia tratado o rei de Jericó. Então Josué passou, com todo Israel, de Maceda para Libna, e começou o combate contra Libna. O Senhor entregou também Libna nas mãos de Israel, que passou a fio de espada o rei e todos os que viviam na cidade. Não deixou nenhum sobrevivente e tratou o rei como havia tratado ao rei de Jericó. Então Josué passou com todo Israel de Libna para Laquis. Acampou em frente e começou a combatê-la. O Senhor entregou Laquis na mão de Israel, que no dia seguinte tomou a cidade e passou ao fio da espada todas as pessoas que aí viviam, da mesma forma como havia feito com Libna. Orã, rei de Gazer, subiu para socorrer Laquis, mas Josué o derrotou juntamente com seu exército sem lhe deixar nenhum sobrevivente. Então Josué passou, com todo Israel, de Laquis para Eglon. Acampou em frente e começou a combatê-la. Nesse mesmo dia tomaram a cidade e passaram ao fio da espada os habitantes, consagrando ao extermínio todas as pessoas que nela viviam, conforme tudo o que haviam feito a Laquis. Depois Josué subiu com todo Israel de Eglon para Hebrom e começou a combatê-la. Tomaram a cidade e passaram a fio da espada seu rei e também toda a sua população e as cidades dependentes. Não ficou nenhum sobrevivente conforme já haviam feito com Eglon. Consagraram a cidade ao extermínio juntamente com todas as pessoas que nela viviam. Em seguida, Josué voltou com todo Israel para Dabir e começou a combatê-la. Tomou a cidade, bem como seu rei e todas as cidades dependentes. Passaram a população ao fio da espada, consagrando ao extermínio todas as pessoas que nela viviam. Não ficou nenhum sobrevivente. Josué tratou Dabir e seu rei da mesma forma como havia feito a Hebrom, a Libna e a seus reis. Desse modo, Josué conquistou toda a região montanhosa, o Neguebe, a planície e as descidas das águas, juntamente com seus reis. Não deixou nenhum sobrevivente, mas consagrou ao extermínio todo ser vivo, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué conquistou desde Cádiz, Barne até Gaza e toda a terra de Gósen até Gabaon. Josué tomou todos esses reis e seus territórios de uma só vez, porque o Senhor, Deus de Israel, combatia em favor de Israel. E Josué voltou com todo Israel para o acampamento de Gilgal.